Quase 1.200 incêndios já atingiram a Grande BH somente neste ano, e a maioria deles pode ter origem criminosa. Labaredas altas, vegetação destruída e um bairro inteiro coberto pela fumaça. O incêndio na Serra do Curral, região centro-sul de Belo Horizonte, pôde ser visto de longe. Uma semana antes, o fogo tomou conta de um terreno localizado às margens da Avenida Raja Gabalha, também na região centro-sul da cidade. Em pouco tempo, o fogo tomou conta do local. O trânsito teve que ser interrompido devido à fumaça. 10 carros ficaram destruídos. Imóveis foram ameaçados. Já são quase 1.200 incêndios neste ano na região metropolitana de Belo Horizonte. O tempo seco e os ventos fortes facilitam a propagação do fogo, que em muitos casos tem origem criminosa. Nessa época não existe fogo acidental. Fogo chamado natural, ele só vai acontecer quando começa o período de chuva. E às vezes muito relâmpago, a chuva não vem e às vezes acontecem acidentes naturais. Nessa época todos são ou ateados intencionalmente, como o último incêndio que teve no Parque do Rola Moça, ou então por descuido. A Polícia Militar do Meio Ambiente integra um grupo voltado para a prevenção a incêndios. Os responsáveis podem ser presos. O mais importante é a conscientização da população, né, de manter aí as matas, os seus lotes, né, bem aparados, né, não colocarem fogo, né, para queimar determinados tipos de materiais, para realmente, né, inibir essa prática aí criminosa, né, que está previsto também, né, como crime na lei dos crimes ambientais, né, você provocar fogo, né, provocar incêndio, mata ou floresta, né, com a pena aí de 2 a 4 anos de reclusão. Digamos que se 100 pessoas se conscientizam, estão preocupadas, 2 estragam essa conscientização, porque bastam 2 com palito de fósforo, elas fazem todo o estrago. E ainda sobre este assunto, um incêndio destruiu um galpão no bairro Chácara Campestre, em Contagem. Segundo os bombeiros, o local, que tem cerca de 10 mil metros quadrados, servia como depósito de papéis. Devido ao incêndio, o teto do galpão cedeu e cerca de 60% do imóvel e do material foram destruídos pelas chamas. O incêndio foi controlado por volta das 13h30 da tarde e não houve nenhuma vítima. As causas serão investigadas. 17 árvores caíram durante um forte vendaval que atingiu a Grande BH durante a madrugada de hoje, segundo o balanço divulgado pelo Corpo de Bombeiros. Durante a manhã, uma árvore que caiu no bairro Sagrada Família, na região leste da capital, foi retirada pelos bombeiros. A árvore atingiu o telhado de 2 residências, mas ninguém ficou ferido. E agora, futebol. O Cruzeiro recebe o vice-líder internacional e tenta disparar ainda mais na liderança. O clima no Cruzeiro é o melhor possível. Um exemplo, olha quem foi treinar na Toca da Raposa. Este aí é o Pablo, filho do Fábio. Treinamento pesado. Seria um futuro goleiro? Bem, descontração de lado, o clima que predomina, na verdade, é de concentração total. Esta concentração toda tem motivo. A partida contra o Colorado é encarada como uma decisão aqui na Toca da Raposa. Basta olhar os números. O Cruzeiro é líder com 53 pontos, 6 a mais que o Inter, o segundo colocado. Se vencer o jogo, a Raposa abre uma vantagem de 9 pontos. Se perder, essa distância diminui para apenas 3 pontos. E aquela folguinha na tabela fica para trás. Sabemos que é um jogo muito difícil, então temos que estar atento desde o primeiro minuto. Everton Ribeiro foi poupado na última quarta-feira contra o ABC pela Copa do Brasil. Além do meia, Dedé, Henrique e Lucas Silva também não saíram do banco de reservas. Mike e Marcelo Moreno atuaram apenas parte do jogo. Todos descansados para a decisão de amanhã. Foi bom poder estar descansando um pouco dessa sequência de jogos. E o motor do time, o meia Ricardo Goulart, sofreu um estiramento na coxa e será desfalque para o Cruzeiro nos próximos jogos. Ele está fora também dos amistosos da seleção brasileira contra o Japão e a Argentina. Cheio de desfalques, o Atlético tenta manter a boa fase no Brasileirão fora de casa contra o Criciúma. Como é que fica a cabeça do torcedor? Lembra do Corinthians? Esquece. Pensa no Criciúma, no Brasileiro ou na Copa do Brasil? Agora acho que o foco do time tem que ser a Copa do Brasil.
Acho que agora é pensar no Brasileirão, no Criciúma. A verdade é que o futebol não dá tempo para lamentação. A derrota para o Corinthians já é passado. O jogo dá volta no dia 15 de outubro. Antes, neste sábado, o Galo tem compromisso importante pelo Brasileirão. O Criciúma em Santa Catarina. O Galo é o quarto colocado com 43 pontos. Vem de 4 vitórias no Brasileiro. Não é hora de baixar a cabeça. A gente vai estar esperando, né, fazer um resultado bom. Você tem que dar um passo, depois outro passo. A gente precisa ganhar do Criciúma. O técnico Levir Coupe tem problemas mais uma vez para escalar a equipe. Por suspensão, não terá o artilheiro Diego Tardelli e o meia Guilherme. Passou pela cabeça já algumas situações, mas fique certo de que nós vamos fazer um time que vai buscar o gol, que vai buscar a vitória lá contra o Criciúma. O atacante Jô, que não foi relacionado contra o Corinthians, pode ter uma chance. Nessa partida do Criciúma, eu penso que o Jô poderá estar lá. E o Atlético confirmou hoje a contratação por empréstimo do atacante Cezinha, que estava disputando a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Bragantino. A seguir, as dicas culturais para o seu fim de semana. E ainda, estande montado na rodoviária facilita a vida de eleitores que vão justificar o voto. 7h07. Jornal Band Minas. Oferecimento.